Olá, pessoal. Aqui é a professora Bruna, tá? Eu espero que todos estejam bem. Nesse vídeo eu vou resolver um dos exercícios que eu deixei para vocês fazerem sobre o Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, ó, o exercício conceitual tá lá na página 385, tá? Que eu vou fazer com vocês. O exercício conceitual, eu vou fazer o primeiro exercício, que aí vocês tentem fazer o restante, tá? Então, esse primeiro exercício, ele fala assim, ó. Ao ligar por segmentos de retas os pontos médios do lado de um quadrado, de lado 60 centímetros, obtém-se um quadrilátero de perímetro em centímetros, e aqui tem as opções, tá? Então, ele quer o perímetro do quadrilátero formado pelos pontos médios de um quadrado. Então, primeiro, ó, na resolução, o que eu fiz? Eu desenhei um quadrado. Sabemos que o quadrado tem todos os lados iguais e os seus ângulos internos são retos, tá bom? Então, os pontos médios ficam na metade de cada lado, tá bom? E o ponto médio, ele faz o quê? Ele divide o lado ao meio. Então, ele diz que a gente, ó, tem que ligar os pontos médios em segmentos de reta. Então, eu vou ligar esses pontos médios dos lados desse quadrado. Então, eu formei que um novo quadrilátero, tá bom? E aí, ele quer o perímetro desse quadrilátero formado por esses pontos médios. O perímetro de qualquer figura plana é calculado a partir da soma de todos os seus lados. Então, a gente precisa da medida de um de seus lados para a gente calcular o seu perímetro, tá? E esse quadrilátero também é um quadrado, tá bom? Formado pelos pontos médios. Se cada ponto médio, né, tem a mesma medida, então todos esses lados também vão ser iguais. Então, a gente encontrando a medida de um desse lado, a gente consegue calcular o seu perímetro. Então, ó, o que a gente faz? A gente extrai um desses triângulos retângulos formados pelos segmentos de retas dos pontos médios. Então, primeiro, se o lado inteiro mede 60 centímetros, o vértice até o ponto médio vai medir a metade dele. Então, a metade de 60 é 30. E aqui, ó, também vai ser 30. Então, aqui ele quer esse segmento aqui, tá bom? Que eu vou chamar de X. O que eu vou fazer? Eu vou extrair, tá bom? Um desses triângulos retângulos. Vou desenhar ele aqui, ó. Então, ó, a gente pode extrair esse triângulo e vai ficar aqui, ó, os dois pontos médios dos dois lados e o vértice desse triângulo. E aqui, ó, eu sei que ele mede 30 centímetros, tá? E aqui também 30 centímetros, e aqui vai ser X. Então, olhando para esse triângulo, eu tenho que as medidas dos lados, que a gente vai chamar de cateto, vai medir 30 centímetros, e o lado desse quadrilátero formado pelos pontos médios vai ser a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, tá? A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto, tá bom? Então, a gente aplica o Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, hipotenusa nesse triângulo retângulo é o x. Então, ó, x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 30 ao quadrado, tá? A soma dos quadrados dos catetos. E aí, a gente resolve essa equação. 30 ao quadrado é 900. Então, vai ser 900 mais 900, bom? X ao quadrado é igual a 900 mais 900, 1.800. E aí, ó, a potência passa em forma de raiz.
Então, o valor de x é igual a raiz de 1.800, tá bom? 1.800 não tem raiz exata. O que a gente pode fazer? A gente pode fatorar, tá bom? Então, ó, por 2 primeiro vai ser 900. 900 dividido para 2, que ainda é par, fica 450. 450 por 2 fica 225, que não é par. Então, a gente passa para o próximo primo. Então, ó, 5 mais 2 dá 7. 7 mais 2 dá 9, que tem na tabuada de 3. Então, esse também vai ser divisível por 3. Aí, aqui dá 75. 75, vai. 7 mais 5, 12. Também vai ser divisível por 3. Aí fica, ó, 75 dividido para 3 dá 25. Próximo primo é o 5. 25 para 5 é 5. 5 vai ser para 5, que vai dar 1. E aí, como a gente está trabalhando com raiz quadrada, lembra? A gente vai separar de 2 em 2. Então, aqui, ó, vai ser 5 ao quadrado, 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, e esse 2 aqui vai ficar sozinho, tá bom? Então, aqui, ó, a gente pode reescrever como se fosse a raiz de 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, tá bom? Eu reescrevi esses fatores aqui, ao quadrado. Porque, ó, quem tiver ao quadrado, a gente vai cortar com a raiz, e aí a gente retira da raiz, tá bom? Então, vai ser assim, ó. Quem vai sair? O 2, o 3 e o 5. Vai ficar só esse 2 sozinho dentro da raiz. Então, vai ser 2 vezes 3 vezes 5, raiz de 2. Só quem ficou na raiz, então, foi esse 2 que ficou sem expoente, porque ele ficou sozinho aqui na fatoração, tá bom? Então, aqui, ó, a gente multiplica. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, aqui fica 30 raiz de 2 centímetros. 30 raiz de 2 centímetros ficou valendo quem? O x, que é a hipotenusa do nosso triângulo, que faz parte, ó, do lado desse quadrilátero. Então, a gente tem que o lado desse quadrilátero aqui, ó, ficou sendo 30 raiz de 2. Para a gente calcular o perímetro, a gente soma todos os lados. Então, ó, como eu tenho 4 lados, vão ser 4 vezes essa medida de 30 raiz de 2, tá? Logo, a gente tem que o perímetro desse quadrilátero vai ser de 120 raiz de 2 centímetros, tá bom? E aí, ó, a gente encontra a medida do perímetro. Deu 120 raiz de 2. Na alternativa do enunciado, a gente tem a letra D, tá? Letra D, então, é a nossa resposta dessa questão, ó, de número 1, tá? 30 raiz de 2 ficou sendo o lado do quadrilátero. O perímetro ficou sendo 120 raiz de 2 centímetros, tá bom? Isso aí, galera. Bons estudos e vamos fazer os próximos exercícios. Tchauzinho!